sou a professora Vanderly Cunha de Lima, mestre em ensino de ciências e matemática, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho como é que a gente põe a teoria na prática. Como nós vimos em unidades anteriores, ensinar e aprender são faces de uma mesma moeda. Mas e com relação à prática e à teoria? Será que existe uma dicotomia entre esses dois saberes? Ou será que também são duas faces de uma mesma moeda? Paulo Freire dizia que a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então vejam o quanto ele amplia, né? Não é só o saber escolar, mas toda e qualquer educação, ela está imbuída aí de uma teoria. Dentro do trabalho que nós realizamos, dentro da sala de aula, dentro da unidade escolar, dentro da educação, para que o professor consiga realizar o seu trabalho, é necessário imergir na teoria, buscar conhecimentos sobre o conteúdo que vai ensinar, buscar conhecimentos sobre a didática que ele pode utilizar para poder ensinar aos seus alunos numa perspectiva de conseguir atingir, fazer com que eles atinjam a aprendizagem. Então, imergir na teoria para colocar em prática. Quando o professor consegue realizar esse movimento, ele automaticamente ganha a sua autonomia, a sua segurança na sua prática. Então, teoria e prática não dá para separar, né? Elas têm que caminhar juntas, elas são indissociáveis. E quando o professor realiza esse trabalho, com certeza ele vai ter ao final um trabalho de qualidade, né? Não tem como chegar na sala de aula sem o conhecimento básico daquilo que se pretende ensinar. Dentro do saber docente, existe uma ressignificação mútua, né? Então, a ação contextualizada, né, que é a prática do professor nutrida pela teoria, e a ação reflexiva, né, que é usar essa teoria para poder atuar ou agir na prática. Então, o saber docente, ele é formado pela prática, mas ele precisa ser nutrido pela teoria. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre. Segundo Pimenta, a teoria ela tem que estar presente, né? E se a gente pensar que o ato de ensinar, automaticamente, ele já é um ato político, né? Não estou dizendo de político partidário, mas político na questão de você dar ao seu aluno, dar à sua criança a possibilidade dele crescer olhando para o horizonte, pensando em formar realmente um cidadão crítico. E quando o professor assume essa postura de ensinar para a cidadania, ele não tem como deixar de lado a sua criticidade. Então, criticar na possibilidade de ver modificações, de ver transformações na nossa sociedade. Então, a teoria, ela favorece até nisso, né? A gente precisa da teoria para unir os saberes docentes, ou seja, a gente precisa da teoria para poder colocar aquilo que a gente acredita na prática. Conceber uma prática docente crítica, a gente só dá conta de fazer isso se a gente tiver essa relação, né, de união entre teoria e prática. Eu não consigo ser crítica, eu não consigo transformar a sociedade se eu não tiver todo esse conhecimento teórico para embasar o meu trabalho em sala de aula. Então, a teoria, ela influencia e ela tem
favorece a transformação social, né? A gente vai realizar um ensino proporcionando aos nossos alunos condições deles também questionarem essa sociedade que está à sua volta. Questionarem, por exemplo, a ação, né, dos demais. Então, quando nós trabalhamos no ensino de ciências, muito a gente ouve falar aí de preservação de meio ambiente, de reciclagem, mas o que é realmente a sustentabilidade dentro dessa perspectiva do ensino de ciências? E como é que a gente faz isso se a gente não tiver um embasamento teórico? E, ao contrário, tendo esse embasamento teórico, nós temos condições de formar cidadãos que também serão críticos, são cidadãos que poderão atuar de forma a contribuir com a sustentabilidade, ou seja, fazer com que a ação do homem sobre a natureza seja favorável a ele, sem prejudicar. E também a teoria nos leva, como nós vimos na tela anterior, segundo Pimenta, a gente pensar e reconhecer o nosso próprio desenvolvimento profissional. E quando o professor ele faz esse movimento de reconhecer o seu desenvolvimento profissional, e eu não estou falando simplesmente de fazer um ou outro cursinho só para ter uma pontuação lá no final, né? Mas falando de realmente agregar novos saberes à prática docente, ele consegue fazer com que isso transborde e que isso saia da sua sala de aula e que atinja essa sociedade que está à sua volta. E quando acontece esse movimento, até a valorização que vem de fora para dentro da escola, ela é maior. Então, no ensino de ciências, a gente viu durante toda essa disciplina que mesmo lá com as crianças da educação infantil, dos anos iniciais, a gente já trabalha com eles conceitos de física, de química, de biologia, né? Trabalhamos lá botânica, zoologia, muitas coisas, né, que parecem que é impossível trabalhar com as crianças e, na verdade, a gente vê que é possível. Mas que para que isso aconteça, nós temos que pensar nas 3 dimensões do conteúdo. Nós não podemos ensinar somente conceitos, nós precisamos ensinar também procedimentos e atitudes. Então, desde a educação infantil, o que a gente tem que ter como meta é uma aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ela não é fácil. Ela demanda trabalho, ela demanda um esforço maior do professor, mas ela é necessária para que se veja a transformação. Então, quando a gente articula as 3 dimensões do conteúdo, quando a gente consegue relacionar teoria e prática, a gente acaba chegando nessa aprendizagem significativa. E uma coisa que é bastante importante, e a gente não pode perder aí de vista, é a questão de valorizar os saberes que as nossas crianças trazem para dentro da sala de aula. Né? A partir daquilo que eles nos trazem é que a gente vai conseguir avançar no conhecimento deles. Essa tirinha eu trouxe porque o Calvin, vocês viram que eu gosto do Calvin, né? Ele traz aqui uma fala muito rebuscada acerca do conhecimento científico, né? Como seria bom, né, os nossos alunos tendo uma fala tão bonita assim, né? Mas não é impossível. E a gente tem que estar atento, porque às vezes a criança escuta alguma coisa, ou na televisão, ou com outro adulto, e ele chega para nós com toda aquela curiosidade. E às vezes, por falta de preparo, a gente abafa aquele conhecimento que a criança traz, aquele saber que ela trouxe para a sala de aula. Então, o importante é que a gente aproveite isso, nem que não seja naquele momento, de repente falou de uma coisa que eu não estou preparado naquela hora para falar sobre aquilo, mas não deixar morrer, né? Incentivar a criança. Olha, a professora vai ver e nós vamos conversar sobre isso num outro momento. E realmente ir atrás, buscar e trazer essa resposta para a criança e para os demais, né? Como um saber a ser acrescido dentro de toda a formação deles na área de ciências. Então,
deixo para vocês como tarefa pensar que prática e teoria, elas andam juntas, elas são indissociáveis, e eu desejo que nas aulas que vocês vão ministrar para as suas crianças, sejam lá na educação infantil, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, que vocês tenham esse comprometimento de pensar a prática, a teoria na prática. Até a próxima!